Olá, tudo bom? Como vocês estão? E aí, vamos ver se já tem gente chegando. Estamos aqui hoje para falar sobre como atrair o pai da criança para o caminho da criação consciente. Aham, babado, hein? Será que dá para fazer esse esquema de tentar convencer o pai da criança a vir para o caminho da criação consciente? O que a gente tem que fazer a respeito quando a gente tá com essa angústia, né? E aí, galera, fala para mim de onde vocês estão falando. Se tá boa a conexão, se vocês estão me ouvindo bem, eu espero que sim. Confirma pra mim se tá tudo certo. Oi, Eliane, tudo bom? De onde vocês estão? Ó, gente, faça um favor pra mim, vão colocando um coraçãozinho pra poder ajudar esse conteúdo a chegar pra mais pessoas. Ah, tem várias pessoas aqui chegando, que bom, que bacana. Eita, babado, né? Vamos colocar fogo no barquinho. Não, eu quero trazer pra vocês, gente, uma forma diferente também de pensar esse tema, né? De como se colocar, como viver ele, né? Porque, na verdade, o que angustia mais a gente, e aí eu já trago aqui a Byron Katie logo de cara, porque eu falei que, inclusive, esse encontro vai ser uma oportunidade da gente falar da Byron Katie, é justamente a ideia de que é muito mais difícil a gente conviver com uma realidade quando a gente cria resistência em relação a ela. Mais do que tá vivenciando aquilo, entendeu? É quando a gente acha que aquilo lá é o ó e não deveria estar acontecendo que a gente entra em sofrimento. Então, a gente vai ter uma oportunidade aqui de poder olhar de uma outra forma para essa questão do e aí? O que a gente faz quando o pai da criança tá em outra pegada, ou a companheira, né? Depende. A maioria das pessoas aqui. Eu vou falar do pai da criança porque é a realidade da maioria das pessoas que me seguem, tá? E é o que as mulheres costumam compartilhar de dor e tal comigo. Assim, 99% das situações são essas. Da mulher tá entrando num lugar de buscar muito a questão, muito conteúdo em relação à criação consciente e perceber uma resistência, um desinteresse ou até uma aversão do pai em relação a isso. Pode acontecer o inverso? Pode. Rodrigo aí tá falando comigo, diz pra mim, Rodrigo, como que é a realidade na tua casa. Mas alguns pais me escrevem, falam, nossa, aqui é o contrário, eu que tô mais empenhado e a mulher tem uma certa resistência, tem mais dificuldade. Mas eu quero muito poder falar. Assim, a ideia é universal, quase universal, né? Porque também tem um recorte aí de gênero, uma questão da educação, da forma como a gente foi educada, que faz com que isso aconteça mais na situação da mulher perceber, ter essa dor, né? Do que não o inverso. Mas antes de começar, eu quero falar qual que é o intuito dessa live, né? Por que a gente tá aqui? Essa é a terceira ou quarta live que eu tô fazendo de esquenta pro evento que vai acontecer na semana que vem, dos Surtos Maternos, uma série que eu criei para que vocês possam ter 4 aulas gratuitas com conteúdo maravilhoso, em que eu vou falar sobre a criança interior, que eu vivo falando aqui. Eu sei que tem muita gente que entrou nova nos últimos meses. De tempos em tempos eu abro vagas para minha mentoria de mães, né, a mentoria maternária consciente. E para que as pessoas possam entender qual que é a minha proposta de trabalho dentro da mentoria, eu faço essa série gratuita. Na verdade, nesse formato específico, né, eu sempre faço uma série gratuita. E aí, as pessoas têm uma espécie de uma degustação do que é o trabalho da minha mentoria, que é algo muito mais aprofundado. Por quê? Porque eu acredito muito no poder desses conteúdos gratuitos que eu coloco aqui. Eu já sei que, por conta deles, muitas pessoas que me seguem aplicam coisas em casa, se colocam numa outra postura em relação aos filhos e já vem uma transformação acontecer de forma muito prática e rápida, com resultado muito rápido, com uma diferença muito rápida de ambiente, de clima, de conexão com as crianças. Aí eu não sei se vocês têm essa experiência, se vocês podem relatar aqui. Ai, tem várias mentoradas aqui, que legal. Foram quase 300 mães que participaram pela mentoria, tô reconhecendo umas carinhas aí, uns nomezinhos aí. E, olha, já tem gente falando que busquei a ajuda pra criação consciente, mas meu marido não fez a mínima força pra fazer igual. E ainda disse que eu tô querendo virar santa depois de tanto gritar, agora quero ser santa. A gente vai falar disso. Mas a questão quando vocês fazem essa série, vocês têm uma ideia do que é a minha linha de trabalho, que é muito mais profunda durante a mentoria, onde eu vou ficar 9 semanas com as mães que eu acompanho. E aí eu formo 2 grupos de 30 mães cada uma, porque pra mim é muito importante poder realmente acompanhar de perto. Por isso que eu não faço aquela coisa de tanto faz a quantidade de pessoas inscritas, não. São vagas limitadas. E da última vez eu fechei em 48 horas, menos de 48 horas. Então, tipo, se você tá interessada, se inscreve no link que a gente vai colocar aqui, que a Bia, minha assistente, vai colocar aqui logo mais. E aí eu vou fixar aqui pra vocês, porque eu esqueci de colocar no Ctrl+C, Ctrl+V. Mas, ou entrem no link que tá na minha biografia, pra vocês se inscreverem na série, e aí vocês entram nos grupos do WhatsApp pra poder receber informação dos alertas. A maioria de vocês estava lá, né, agora, e veio pra cá por causa disso.
os alertas, os materiais que eu vou oferecer durante a série, que são super cuidadosos, tem o PDF com resumo das aulas, das 4 aulas, tem tarefas para vocês fazerem e poderem colocar em prática já algumas ferramentas que eu apresento lá na mentoria. Eu vou trazer para o público aberto para vocês sentirem como que é trabalhar a criação consciente, porque na verdade é um trabalho de olhar muito mais para o adulto, entendeu? É você reconhecer a tua criança interior, conhecer, entender esse conceito da criança interior, e aí na série gratuita eu vou explicar melhor, porque eu vivo falando aqui, e eu sei que pra muita gente é um tema meio, como assim, criança interior, qual que é essa parada? Mas uma vez que você entende, e você entende que você tem que resgatar a tua criança, que você tem que fazer um trabalho de maternagem com ela, porque é ela que entra em ação quando você tá totalmente fora do eixo e surtando com teu filho. Entendeu? Você entra num estado de consciência infantil e acessa dores da tua criança, projeta questões no que você tá vendo naquele momento, reage da mesma forma que você aprendeu a reagir lá atrás para poder fugir da camada de dor e ir pra camada de proteção, enfim. São conteúdos assim que são muito elaborados e para muitas pessoas é muito diferente da forma como a gente vê. Inclusive a gente que faz assim anos de terapia, ao acessar esses conteúdos fala, uau, agora eu entendi coisas que eu nunca tinha tido dimensão. Tem muito relato da mentoria que leva o conteúdo da mentoria pra terapia e dá um boom no processo terapêutico e fala, foi assim pra um patamar muito mais profundo de compreensão, assimilação e libertação, entendeu? De resgate mesmo de coisas que eu precisava estar olhando e não estava conseguindo identificar. E aí, amigo, se você não tá conseguindo identificar, você não vai ter como trabalhar, entendeu? Porque o primeiro passo é a tomada de consciência. Mas enfim, inscrevam-se na série. Bia, se você tiver aí, coloca aí o link, porque se você colocou, eu deixei passar. Eu perdi aí o timing, deixei passar e aí eu preciso fixar ele. Mas, venham pra série pra vocês assistirem, tá? E hoje, já fiz também mais outros encontros. Flor, coloca pra mim o link da série pra eu fixar, da inscrição. E eu já fiz um encontro com a Dani Silvares para falar do poder da comunicação entre mães e filhos. Gente, foi emocionante. A gente fez 4 exemplos, deu 4 exemplos lá super práticos de situações que a gente viveu, eu com a Nara e ela com a Ceci, a filha dela, para falar sobre situações em que a gente estava desafiada pelos comportamentos, alteração de comportamento delas, e como que a gente entendeu que elas estavam expressando questões nossas, né, de despertar muito à noite, porque na verdade no fundo estavam, ao invés de pedindo colo, oferecendo colo. Peraí que eu vou fixar aqui. Ó, gente, esse aqui é o link, tá? Se alguém quiser entrar na página do cantomaternário.com/surtos-maternos, ou entra no link da bio pra vocês se inscreverem na série gratuita que começa segunda. Mas assim, a gente fez um encontro, a gente entregou assim, porque é um dos temas que eu trabalho também dentro da mentoria, né? Essa ferramenta de você fazer uma auto-observação a partir do comportamento da criança. E lá a gente coloca o exemplo clássico, claro, assim, de como que a gente faz isso, né? De uma vez que a gente percebe que, de repente, a criança que tá acordando muito à noite, tá no fundo, percebendo que a mãe tá desestabilizada, tá mal, e tá oferecendo colo pra essa mãe, aí o bagulho é muito mais elaborado de novo, né? Muito mais profundo. É eu dar-me conta que eu não sou mais capaz de pedir colo, que eu tô me privando de pedir atenção pros outros, que eu não sei, eu não me sinto confortável com esse lugar, mas a minha filha tá vendo que eu tô mal, e tá querendo me dar aquilo que eu não sou capaz de dar, hoje adulta, ainda não sou capaz de pedir, entendeu? Ela tá querendo me dar, ela tá querendo me maternar, cuidar de mim, invertendo o papel dela, porque eu, na verdade, estou me sentindo mal e ela percebeu. Ou seja, é de uma preciosidade, é de uma generosidade dos nossos filhos. Eles se entregam e eles se sacrificam muitas vezes, porque eles estão vivendo um comportamento que tá ruim pra eles, pra mostrar pra gente, olha, mamãe, você tem que olhar pra essa questão, você não tá legal. Talvez você não tenha percebido, porque você está desconectada de você. Enfim, essa live tá incrível, dá pra vocês verem a reprise aqui no feed, ou no meu canal do YouTube. Depois eu fiz uma live de esquenta, não sei quem tava aqui, se quiserem colocar coraçãozinho, falar, eu tava, com a Dani Guzmão falando sobre culpa materna, que também foi incrível. E aí também tá aqui no feed, também tá no meu YouTube, se vocês preferirem assistir por lá, porque lá dá pra acelerar, se é que vocês conseguem, porque eu já tô a 220 falando, mas enfim. Lá dá pra acelerar, dá pra voltar pro ponto onde vocês estavam, não fica aquela coisa do Instagram interrompendo você, né? Você consegue ver inteira. E, de qualquer forma, o conteúdo tá lá. E pra quem não me conhece, né, faltou me apresentar, porque tem gente que chega depois. Meu nome é Maíra, eu sou de São Paulo, mas eu moro na Espanha já há uns 10 anos. Eu tenho uma filha de 6 anos, eu sou jornalista de formação,
Mas aqui, quando eu tive a Nara, em 2015, eu comecei a me meter nesse universo da criação consciente, a estudar tudo, porque eu queria ser a mãe ideal, né? Eu entrei nessa vibe de querer ser a mãe ideal, e eu falo um pouquinho disso lá nesse negócio da culpa materna, né? Nesse esquenta da culpa materna, porque isso, na verdade, foi algo que me ajudou muito, porque eu aprendi muita coisa sobre criação consciente, comecei a aplicar muita coisa, mas também gerou muito sofrimento. Porque eu ficava atrás de querer ser aquela mãe que não erra nunca, que preserva a filha de tudo, que tem que se curar pra não passar nenhum padrão disfuncional pra filha, pra não repetir os erros dos pais. E essa angústia constante de querer sempre me vigiar e, obviamente, por conta disso, ficar me punindo cada vez que eu falhava, me gerou muita dor. Então, assim, sair desse lugar de me exigir tanto. E isso foi, na verdade, a chave para eu encontrar o ponto de leveza na maternidade. Quando eu aprendi a acolher as minhas imperfeições, quando eu aprendi a aceitar e a integrar todas as partes, a não negar mais a minha parte ferida, a entender que tudo bem minha filha receber alguma coisa do que é meu, inclusive dos meus defeitos, que eu olho para ela e acho lindo hoje em dia, entendeu? Então, tava tendo um encontro com a Flávia Melissa esses dias, e a gente tava fazendo um balanço de 2022, e ela perguntava quais foram os maiores ensinamentos de 2022 e tal, o que você aprendeu, com quais pessoas e tal. E aí eu coloquei, gente, o que eu aprendo com a minha filha constantemente, e aí foi até emocionante, né? Todo mundo se emocionou. É que, tipo, ela me faz, ela me ensina a me aceitar e a me amar incondicionalmente. Porque hoje eu sou capaz de olhar pra mini codependência dela e falar, gente, é a minha filha, não tem como ela não ser codependente, entendeu? Tipo, óbvio que eu tenho que vigiar isso, que eu tenho que prestar atenção, que eu tenho que deixar mais ameno, que eu tenho que tirar ela desse lugar de querer cuidar de mim, por exemplo. Mas quando eu vejo a intenção dela de cuidar de mim, que ela tá deslocada, que ela tá fora do lugar, eu sei que é um reflexo da minha história. E a minha história não tem que ter problema, não é um problema, não é algo que eu tenho que me envergonhar e nem ficar arrancando, querendo arrancar de mim, apagar pra preservar ela. Eu honro a minha história. Eu ser codependente fez eu estar aqui. Criar essa página para poder contribuir com vocês, espalhar essa mensagem e fazer com que mais pessoas tenham capacidade de lidar com essa culpa e aliviar essa culpa. Eu sei a força que tem. O ambiente que eu cresci, que me fez codependente, ao mesmo tempo que foi difícil para mim e não foi, tipo, justo, que eu fui vítima daquilo, por outro lado, hoje eu reconheço a força que vem dessa experiência. Então, para mim, é maravilhoso. E, inclusive, quando eu vejo nela, eu não vejo mais o fim do mundo. Eu não fico com essa ideia de que eu estou falhando como mãe. Não, ela não podia, coitada dela. Não. É a nossa história. Filhote, é isso aí. Nós somos parceiras espirituais. A gente veio aqui, estamos de mãos dadas para poder trabalhar também essa questão. Então vamos lá, meu amor. Vamos lá, vamos junto, que eu tô ligada que babado é complicado. Vamos falar com mais gente, vamos tentar espalhar essa mensagem. E é isso aí. Minha filhota, maravilhosa. Mini codependente também. Um pouquinho disso, a gente vai trabalhando para amenizar, mas não tem nada do outro mundo. Tá? E aí é o seguinte, gente. Hoje, o tema que eu vou trabalhar... Vocês estão se reconhecendo, né? Vocês estão ligados. Eu tô vendo vários coraçõezinhos aí, porque realmente é uma dor muito grande. Eu acho que... eu tava trabalhando até isso na sessão ontem de individual com uma das mães que já fez a mentoria e que vai repetir agora o ciclo. Porque é esse o ponto. A gente entra nessa pilha de achar que a gente não tem o direito de repassar pros nossos filhos algo nosso, né? Era um dos temas que eu ia trabalhar. Eu sugeri 2 temas, quer dizer... Eu pedi pra vocês sugerirem tema pra live de hoje. Vieram vários, e aí eu levantei 2 que eu achei muito interessantes, porque eu sei que são pontos que vocês trazem muito pra mim, e que eu trabalho dentro da mentoria, e que não estavam tão abordados com tanta profundidade nessa série gratuita, né? Então, se você... então eu peguei esses 2 temas para saber quais seriam os mais votados, porque aí seria um complemento da série, e uma forma também de vocês entenderem o que eu trabalho dentro da mentoria, né? Que vai ter inscrições abertas no dia 24, tá, gente? Segunda-feira, dia 24, logo no dia da 4ª aula e da última aula da série. Então, se você tá planejando, cogitando a ideia de entrar na mentoria, fica ligado com essa data. É muito importante, porque da outra vez, em menos de 48 horas, a gente fechou 60 vagas. A gente fechou 50 no primeiro dia, tá? Então, corram. Não deixem de entrar no link aí. Mas a questão ficaram 2 temas. Honrar os pais, né? Tipo, aceitar a história que a gente teve, e aí até um ponto, tenho que perdoar os pais, não tenho que perdoar os pais. E o outro tema era como que eu faço pra atrair o marido, o pai da criança, o companheiro ou a companheira, né? Pro caminho da criação consciente. Gente, esse tema... Eu entendo perfeitamente essa questão. Eu também tinha essa questão, tá, gente? Muito forte. E eu trabalho em mim pra não ficar... pra amenizar a vontade de querer...
controlar, convencer, atrair, corrigir o pai da Nara. Hoje a gente nem tá juntos, tá, gente? Nós éramos casados não, a gente tava junto por 9 anos e tal, a gente se separou faz uns 2 anos já, vai completar 2 anos agora, fisicamente, né, tipo, essa coisa de separar, a decisão foi há 2 anos e meio, mas a gente se separou mesmo uns 2 anos. E depois veio a pandemia, a gente ficou 8 meses morando juntos durante a pandemia, depois já voltou a configuração, faz 1 ano já que ele não tá morando mais comigo, então não moro mais com o pai da Nara. A Nara vai fazer 7 anos agora no final do ano. No mês que vem, no final do mês que vem. Então, digamos que até uns 5 anos eu tava com ele, né? E aí, só pra vocês entenderem, eu morei tipo uns 7 anos aqui com ele em Madrid. A gente foi paz lá em Madrid em 2015. E em 2018 a gente se mudou pra uma cidadezinha pequenininha, que se chama Colmenarejo, que fica quase 1 hora de Madrid. E aí a gente veio pra um lugar muito mais isolado, né, com 9 mil habitantes. E aí a nossa relação começou a se deteriorar por questões, mais parte da confusão era um pouco essa coisa desse descompasso. Eu confesso que eu tava totalmente nesse lugar aí de não aceitar muitas vezes não aceitar o jeito dele educar a Nara, porque... Como assim? Ele não tá tão empenhado quanto eu, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô aqui estudando, educadora parental, fiz transição de carreira, né, quando veio a maternidade, comecei a falar de mim, mas não expliquei o resto, né, tipo, eu era jornalista, eu vim pra cá, eu trabalhava como fotógrafa, eu vim pra cá pra fazer um master em fotografia artística, a ideia era ficar 1 ano, acabei conhecendo o Alfonso, fiquei aqui mais tempo, decidi que eu vou viver, tava com 30 anos na época, vou viver esse relacionamento, vamos lá, não tenho nenhuma coisa que me prenda ao Brasil, tinha acabado de perder minha mãe, inclusive. Decidi ficar, depois de um tempo a gente decidiu ser pais, e tivemos a Nara, e quando eu comecei a estudar sobre criação consciente, na época eu trabalhava como tradutora e professora de português para estrangeiros, adorava o que eu fazia, mas fiquei naquela crise de identidade, decidi parar um tempo de trabalhar para poder me dedicar à Nara, porque eu estava estudando, sabia o que era melhor para fazer. Não, o tempo que eu puder ficar com a Nara, eu vou ficar com a Nara. Estão dizendo que é o melhor, entendeu? Pra criança. E aí, no final, eu acabei ficando tão em crise, assim, e tão chamada pelos conteúdos da criação consciente, e já conhecendo a criança interior logo do princípio, muito também por conta do trabalho da Clarissa de Achiara, porque eu me inscrevi no Zum Zum de Mães, que era o programa dela, e aí lá ela trabalha a questão da criança interior. No final ela se tornou parceira minha da Tenda Materna, que é o podcast que nós temos juntas, que é maravilhoso. Quem não conhece a Tenda Materna, siga a Tenda Materna, a gente tá no Spotify. Ontem saiu um novo episódio, o primeiro do ano, sobre o brincar da criança. Então se você tá com a criança presa em casa, não sabe direito o que fazer e tal, é um episódio bem legal para pensar em como gerar conexão com a criança. A gente fala do uso de telas excessiva, a gente fala de como lidar com a criança que tá muito entediada. Enfim, tá uma conversa bem gostosa com a Demelo, que é educadora, que é contadora de histórias e psicóloga. Bom, enfim, olha, a Araceli tá falando, também tô assim, tô tendo conflitos com o marido porque eu vou tentar corrigir, ele acha ruim, meu filho começou a reclamar das atitudes dele, de que ele não dá apoio, só tapa, e ele tem 5 anos. Flor, é bem pesado. Mas assim, vamos fazer uma trilha aqui pra poder entender, primeiro, algumas coisas que eu acho interessantes. Eu fiz um roteirinho aqui pra não me perder. Mas reconheço, esse lugar é muito doloroso, Araceli. Tipo, é muito punk quando a gente começa a observar o jeito que o cara faz e fala, meu Deus do céu, eu jamais faria assim, muito menos agora que eu tenho consciência, porque eu tô estudando. E eu sei a consequência que tem. E acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente começa... Acho que um movimento muito natural que costuma acontecer com as mulheres, e aí é interessante a gente entender que nós fomos educadas muito, a mulher, né, tipo a garota, com esse intuito do cuidar, né, a gente é meio direcionado, o podcast chama Tenda Materna, tá? É só você procurar nas redes sociais que você encontra, e aqui é tendamaterna.podcast. A gente é aquela coisa, né, de incentivar a brincar de boneca. E o feminino, né, essa energia feminina, ela tem essa questão do cuidar, que já é meio natural da energia feminina. Então, de certa forma, e o homem não, o homem ele é educado na sociedade patriarcal para ser o provedor, né, inclusive para ser aquele cara forte, que dá conta das coisas, e ele é muito inibido na coisa do contato com o próprio sentir. Ele não tem o direito, não permitem que ele expresse a tristeza dele, o choro dele. O homem tem que ser forte, o homem não chora. Ele é muito cobrado nesse sentido.
Então, quando a gente tá olhando pra um homem, por exemplo, que tem dificuldade de aceitar que a criança tá chorando e acha que a criança tá aprontando, tá manipulando, ou tá sendo exagerada, tá, né, que ela precisa aprender, que ela tem que ser forte, que ela tem que parar com essa manha, que isso daí tudo é demais, de certa forma, é ele que tá expressando a dor da criança dele, interior. Porque tem uma criança dentro dele que foi invisibilizada, que não foi permitida, que não permitiram que se expressasse de forma natural. Ele aprendeu na educação dele que quando ele chorava, ele estava sendo inadequado. Ele estava, digamos, sendo fraco demais, que ele não deveria ter espaço para expressar essa fraqueza. Gente, quando a gente entende o conceito da criança interior, a gente não só começa a detectar todas as pequenas violências que a gente faz com as crianças que estão ao nosso redor, porque a gente percebe o quanto elas são caladas o tempo todo, o quanto elas são minimizadas, o quanto elas são menosprezadas, o quanto elas são ridicularizadas, o quanto elas são desrespeitadas. A gente vai sacando vários movimentos do adulto, que o adulto faz de forma automática e inconsciente, na grande maioria das vezes, mas principalmente a gente começa a reconhecer, gente, a criança invisível que mora dentro dos adultos, com essas falas. Entendeu? Então, tipo, se ele fala assim, meu, por que você vai dar colo de novo? Para de ficar... Meu, você tá passando muito a mão na cabeça dessa criança. Ela vai ficar mal acostumada. Quem que ela vai ser na vida quando ela crescer? Ela não vai ter você. Essas falas todas são coisas que ele escutou sistematicamente e que fizeram ele, criança, se achar inadequado por estar precisando expressar aquele choro. E aí ele foi aprendendo a se desconectar daquilo. Vocês entendem? Vocês conseguem entender? Ele foi se desconectando daquilo pra poder o quê? Ganhar o olhar dos adultos, a aprovação. Porque, tipo, ele percebia que enquanto ele expressasse aquilo, ele era rejeitado, ele era castigado, ele era humilhado, ele era ridicularizado, ele era hostilizado, ele era banido, ele era expulso do olhar da mãe. Eu faço uma dinâmica dentro da mentoria pra vocês entenderem isso, do tapete emocional, que é, tipo, enquanto ele se comporta de forma esperada pelos pais, ele recebe o amor e o afeto. Quando a criança se comporta de uma forma que os pais não querem, não aceitam, e aí não precisa ser conscientemente, é uma dinâmica que os pais fazem. Eles retiram o afeto, eles castigam, eles punem, eles dão a entender de alguma forma que, ó, enquanto você se comportando dessa maneira, eu sinto muito, você não está sendo aceito. E a criança que está desesperada por essa aprovação, que depende desse amor, ela não tem escolha. Ela começa a tentar se adequar. E se isso significa eu tenho que reprimir o que eu sinto, eu tenho que fingir que eu tô sempre bem, eu tenho que fingir que eu não tô fraco nesse momento, que eu não tô me sentindo frágil, eu vou tentar me adequar a isso. Então, essa fala do teu marido fala muito mais dessa criança que aprendeu a engolir esse choro. Faz sentido pra vocês? Vocês conseguem reconhecer? Dá pra ter, tipo, um pouco mais de empatia pelo marido, pelo pai da criança, quando você consegue enxergar a criança ferida dentro dele? Porque isso é um ponto muito interessante. Porque o que acontece nesse movimento da gente olhar a fala do marido, ficar injuriada, por exemplo, né? Ele vem falar isso, aí a gente fica injuriada por quê? Porque, poxa, ele já deveria saber, né? Eu comecei a estudar a criação consciente, olha o movimento. E aí eu tô maravilhada, eu tô achando lindo, tá tudo muito coerente. É super difícil de aplicar, mas bonito faz sentido. E aí você começa a ter uma sensação de que você tá entrando pro caminho da iluminação, você tá se sentindo muito iluminado. E um grande ímpeto que a gente tem nessas horas é querer espalhar, né? Tanto é que eu criei a página do Canto Maternar por isso. Você quer espalhar a mensagem, falar, meu, se mais pessoas tiverem noção disso, e se mais pessoas começarem a aplicar isso, nossa, a gente vai salvar a geração dos nossos filhos, o mundo vai mudar, as pessoas vão ser mais amorosas, porque elas são crianças que vão receber respeito, amor, um olhar real, entendeu? Elas vão ser vistas. Então, meu, as pessoas têm que entender essa parada, né? Não é uma questão que acontece com todo mundo. Todo mundo quer falar, meu, eu quero iluminar o mundo, porque eu estou me sentindo iluminada. Só que tem uma questão aí atrás que é dura de assumir, mas tem uma certa, inclusive, arrogância nossa. De achar que, tipo, a gente tem o direito de impor a nossa verdade pros demais. Porque, de certa forma, a gente tá sendo opressor também quando a gente faz isso. Eu quero que ele concorde comigo. Não, ele não precisa concordar com você. Ele não tem que te aprovar. Você não precisa esperar ele estar de acordo pra você aplicar. Muita gente, inclusive, fica com medo
de ir por esse caminho e de repente gerar uma desconexão, gerar conflito com o marido. Não sei se eu quero, porque ele não é muito dessa parada, de repente vai começar a rolar, tipo, atrito entre nós, inclusive, muitas vezes, isso gera muito atrito, porque a nossa resposta, quando ele tá agindo dessa forma, ou falando essas coisas, é tentar ensinar, é dar uma bronca. Muitas vezes ele tá tentando fazer alguma coisa com a criança que a gente não concorda, ele fala uma coisa, por exemplo, que você fala, meu, isso aí foi uma fala desrespeitosa, aí a gente vai e corrige na frente, ó, não fala assim com ele, porque ele vai sentir isso e aquilo. E aí, a pessoa se sente julgada. Quem é que gosta de ser corrigido? Da mesma forma que você não gosta, ele também não gosta, entendeu? Então, de certa forma, a nossa boa intenção de tentar preservar o filho naquela hora, às vezes pode gerar uma situação de atrito e conflito que a criança, inclusive, tá presenciando e nem é, às vezes, a melhor opção, entendeu? Porque eu tô gerando um mal-estar. E eu tô sendo referência de alguém que eu também, muitas vezes, tô agindo por conta do gatilho que foi gerado na situação da minha criança, da dor da minha criança, de falar, não, eu não posso ver uma criança sendo maltratada. Porque a minha criança fica pé da vida e quer defender essa criança. Entendeu? E eu sei, a gente quer defender. E tem horas que a gente vai ter que intervir. Eu entendo perfeitamente. Principalmente se tiver agressão física. Aí eu concordo totalmente. Pega a criança, tira do ambiente, preserva e fala, eu sinto muito aqui, eu não vou aceitar. Você não tem o direito de fazer isso com meu filho. Entendeu? A gente tem que sim proteger a criança quando ela tá passando por uma situação, porque você é adulto e a criança é pequena, ela não tem como se defender. Entendeu? Então tem horas que a gente vai ter que intervir. Mas o que eu tô querendo trazer é sustentar um lugar de desconforto da gente ver o adulto, né, no caso o pai da criança, mas poderia ser outra pessoa, mas o outro cuidador, a mãe da criança, sei lá, agindo de uma forma que a gente não considera a ideal, porque nós já sabemos mais e a gente sabe o melhor a fazer naquela situação, entendeu? E aí a gente fica com medo, com certo receio, e tem muitas coisas por trás disso. Lá na mentoria eu trabalho isso muito com profundidade, tá, gente? Mas aqui eu vou tentar pincelar pra vocês. Tem, por exemplo, uma necessidade de controle muito grande. Né? Tipo, eu, por exemplo, fico desesperada porque eu tô me aprimorando pra tentar fazer tudo de um jeito muito direitinho. E aí, quando eu vejo o cara fazendo de um jeito um pouquinho menos preocupado com aquilo, já me entra um desespero, tipo, meu, como assim ele não tá tão atento? Aí tem exemplos que podem ser bobos, mas acho que servem pra ilustrar isso. Por exemplo, o pai vai levar a criança no parque, né? É um exemplo que eu gosto de dar. E aí eu vou lá e falo assim, eu tenho certeza que ele não vai levar um alimento decente pra criança, ou que ele nem vai levar comidinha, e aí a criança vai ficar com fome, ele vai acabar indo pra um bar tosco, vai dar um negócio gordurento pra ela. Não, vou fazer uma lancheira. Pra criança, inclusive porque se ele não der nada pra ela comer, ela vai ter um ataque de birra em tal horário, vamos pensar, que a criança é pequenininha, né? E aí vai ser, aí ela vai ficar incomodada, e depois ela vai chegar em casa com aquele negócio, tipo, já virada no giraia, vai ser um saco pra mim, vai ser ruim pra ela, e aí, não, prefiro preparar a lancheira, porque eu sei que ele não tem nada na cabeça, e ele não vai pensar nisso. Cara, e aí você, inclusive, tá acumulando funções, né? E se ressentindo porque, tipo, puxa, meu, eu podia estar fazendo uma coisa pra mim, mas você tem que ficar fazendo pelo cara, porque o cara não se liga, né? Só que você também tá privando ele de viver a experiência de... Hashtag deu ruim, amigo. Você foi lá pro negócio, você não levou a porcaria do lanche? Não que eu vou responder assim, né? Mas assim, pensa... não preciso fazer depois a aula pra ele. Mas pensa, se ele foi lá pro parque... Passou pelo perrengue de viver de ter que lidar com a criança que ficou pirrenta porque ficou com fome. Ou de dar uma comida não sei o que lá. E perceber que não foi a melhor escolha e tal. Na experiência e no tempo dele, né? Que não precisa ser o nosso, porque a gente tem essa pressa, né? A gente tem esse desespero de fazer tudo perfeito no nosso ritmo. A gente vê o ritmo mais lento do outro, a gente já entra numa pilha de achar que o outro tá... Ai, não é possível, cara. Já era pra ele estar entendido. É ou não é? A gente fica ou não fica injuriada? Fala pra mim. Mães pensam exatamente igual. Essa da lancheira, não é? Ai, meu Deus. Mas, às vezes, tem um excesso de necessidade de controle, entendeu? E uma sensação de que a criança não vai dar conta de estar exposta a um adulto menos consciente do que a mamãe. E aí vem aquela crença de que eu sou a melhor pessoa pra cuidar do meu filho. Ó, isso tudo eu trabalho lá dentro da mentoria, tem uma parte do autocuidado que eu trabalho as crenças limitantes sobre a maternidade. Então uma delas é, só eu sei cuidar do meu filho. A mãe cuida melhor que o pai.
E às vezes a gente fica com essas ideias, né, que estão aqui empurrando o nosso comportamento e guiando a nossa forma de enxergar a situação e de lidar com a situação. E aí, de repente, eu tô lá acumulando essas funções porque eu quero garantir que as coisas sejam feitas do meu jeito, mesmo quando eu não estou cuidando da criança. Ou eu nem me atrevo a deixar a criança sob os cuidados do pai ou de outra pessoa, porque eu fico achando, não, coitada, ela merece um tratamento melhor. Se for com ele, ela vai ouvir uma fala rotulando ela, tadinha. Não, ela não merece. Ele ainda não se trabalhou. Não, isso não é bom pra criança, porque eu li lá que se ela ficar ouvindo isso, ainda mais de um pai que ela tem admiração, nossa, ela vai começar a gravar isso nela, ela vai começar a se ver dessa forma. Não, isso não é legal. Então, tipo, como eu estou mais consciente, eu acabo querendo assumir, de certa forma, mais tempo de cuidado com essa criança, porque eu não me atrevo, me gera culpa. Uma mãe adequada, uma mãe que realmente é consciente, isso quando a gente faz uma interpretação errônea, tá, gente? Tô falando assim, mas de certa forma é isso que tá guiando a gente. Uma mãe que realmente pensa, considera no filho, no bem-estar do filho, que é uma mãe, né? E a mãe, no fundo você quer ser a mãe perfeita, esse é o problema. Ela jamais deixaria a criança com alguém que não está tão consciente. E como ele não faz o trabalho dele, então não. Prefiro eu cuidar, porque assim eu controlo, entendeu? Assim eu garanto. Só que, cara, não garante não. E aí, tem esse lado, né? E tem essa sensação de que a criança não vai dar conta. E que não é verdade. E, de certa forma, quando a gente faz isso também, a gente priva o quê? O encontro dessas duas pessoas. A gente não tá reconhecendo que essa criança, da mesma forma que ela te escolheu pra ser mãe, porque eu acredito muito nisso, e aí no episódio... Acho que é 21, gente. Olha só, a Clarissa ri da minha cara quando eu sei os números dos episódios. Mas eu acho que é o episódio 21 da Tenda Materna. A gente entrevistou a Ana Paula Cury, a doutora Ana Paula Cury, maravilhosa. E a gente fala o tema se chama Nossas Vidas, Nossos Filhos, Nossos Mestres. E lá a gente fala disso, né? Os nossos filhos escolhem a gente. Aí eu não sei quem acredita aqui nisso, mas pra mim a antroposofia, né? É muito inspirado na antroposofia. Então, de certa forma, a Nara veio pra minha casa, por exemplo, porque ela queria trabalhar questões dela com esse ambiente. Essa mãe Maíra e esse pai Alfonso, com todas as imperfeições que esses dois tinham, com todas as feridas que eles tinham, com todos os padrões disfuncionais que vieram da família deles, com todos os perrengues e as perevas emocionais. Eu chamo de perevas emocionais. Eu tenho um carinho pelas minhas perevas emocionais, entendeu? Tipo, por todas as dificuldades que esse grupo, todas as coisas maravilhosas, né, e todos os desafios que esses dois seres, no encontro em que eles acabaram trazendo ela pra terra, né, tipo, pra esse ambiente, tinham. Ela falou, não, beleza, você é a mãe perfeita na sua imperfeição pra que eu possa vivenciar os meus desafios e ter um processo evolutivo. Assim como ele também. Então, quando eu fico tentando controlar o contato dele com ela e falo, não, você não tem o direito de fazer isso com a minha filha, como é que eles vão fazer esse encontro e viver o processo evolutivo deles? Quem sou eu pra poder ditar o que é certo e o que é errado nessa parada, entendeu? Óbvio que se tiver, gente, uma coisa gritante, abusiva, óbvio que eu vou intervir, tá? Não tô falando disso. Por favor, não leiam de uma forma rasa o que eu tô falando. Eu tô falando num lugar muito mais amplo. Onde eu reconheço que eu tô tentando, sem querer, impedir esse encontro. Eu falo, putz, grila, não são eles que têm que deixar de ter esse encontro. Eu que tenho que sustentar o desconforto de testemunhar algo que pra mim parece imperfeito e inadequado, mas que tá, na verdade, mexendo com a minha criança. É a minha criança que tá se sentindo assustada com aquela situação. Vocês entendem que a gente começa a reconhecer a criança interior em todos os aspectos, em mim, no pai, entendeu? Na criança não, porque ela ainda é criança, mas... mas dá pra entender? Né? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver o que vocês estão falando. Um monte de coisa. Eu não sei se ela tem Instagram, viu? Ela já é uma... Ela não é muito das redes sociais, a doutora Ana Paula Cury, mas ela tá na Tenda Materna, acho que é o episódio 21. Mas corre lá, Nossos Filhos, Nossos Mestres. É um episódio lindíssimo, que vale muito a pena ver. Bom, esses dois pontos eu acho muito importantes. Uma coisa muito importante, e aí que eu acho que é o que vai trazer, assim, uma amarração legal, e faz sentido de eu falar, porque traz esse conceito da Byron Katie. Outro ponto que a gente tem que observar, que é muito importante, a gente não tem a capacidade de mudar o outro. Então coloquem essa informação na cabeça. Esqueçam, tirem essa expectativa de que
Meu marido tem que concordar com a forma como eu educo, ele tem que entrar pro caminho da criação consciente, ou até os meus pais têm que aprovar a forma como eu tô educando meus filhos. Porque muitas vezes, inclusive, a gente entrega o nosso bem-estar, né? A gente acredita que a gente vai estar bem quando tal pessoa aprovar o que a gente tá fazendo, por exemplo, né? Eu quero que eles aceitem o que eu tô fazendo e aí sim eu vou me sentir bem. Isso não é verdade. Isso é uma sensação que a gente tem por conta dessa desconexão que a gente tem com nós mesmos. Porque, na verdade, primeiro, a gente nasce muito, muito conectado com o nosso ser essencial, muito confiante daquilo que a gente tem, daquilo que a gente traz, daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer. E a gente nasce com uma capacidade de pedir, de demandar isso, de chorar pra poder avisar, tô com fome, quero colo, tô aqui, tô precisando de você, eu quero que você venha, eu tô me sentindo assustado. O bebê faz isso de forma automática, natural, porque ele tem a autoestima dele lá em cima, porque ele tá conectado consigo mesmo, ele não duvida em nenhum momento que ele precisa daquilo, e ele tem o alarme do choro, por exemplo, pra avisar, vem por mim. Sem nenhum filtro, sem nenhuma preocupação de que a mãe dele tá cansada, não existe isso, né? Tipo, a mãe dele tá cansada e ele não deveria fazer isso. Só que como o adulto não tem a capacidade de atender sempre, e nunca vai ter, gente, não fiquem com essa vibe, nunca vai ter. E algumas vezes ele vai ter uma resposta, inclusive, hostil, ou de querer treinar essa criança pra chorar sozinha, tipo, deixa ela, tipo, né? Como essa resposta começa a não vir, e o bebê tem que se conformar, e ele vai calando esse choro, ele também começa a entender que talvez aquela coisa que ele tem lá, querendo expressar, aquele querer dele tão genuíno e tão óbvio, será que tá certo querer isso? Porque a resposta do adulto é tentar me mostrar que não. Que eu tô viajando, que eu tô exagerando. Então o bebê e a criança, eles começam a apagar isso. Começam a desconfiar, eles começam a se desconectar desse ser essencial que eles têm, entendeu? E aí, eles transferem essa sensação de, não, eu sei o que é melhor pra mim, o outro sabe o que é melhor pra mim. Por isso que a gente gera essa dependência por essa aprovação externa, tá? E aí a gente fica nessa coisa, tipo, não, eu quero que o outro concorde comigo, eu quero que o outro entenda. Relaxa, amiga, você não precisa disso. Você tem que recuperar a sua capacidade de confiar em você mesma. Então começa por aí. E aí o que acontece? É uma pegadinha. Por que eu gosto da Byron Katie? A Byron Katie, ela fala assim, que existem 3 assuntos no mundo, né, na vida. Os assuntos de Deus. Aí não sei quem aqui conhece ela, eu publico coisas dela de vez em quando, alguns vídeos sobre o trabalho dela, e eu incluí o módulo inteiro dela na mentoria, por isso que eu aumentei a mentoria para 9 semanas, porque fiz um experimento nas últimas turmas, nas turmas 11 e 12, fiz um encontro sobre a Byron Katie, foi tão potente, tão profundo, que eu falei, cara, eu preciso incluir ela dentro do caminho da mentoria. Ela tem que estar logo no 3º módulo para que a gente tenha ela, porque é uma das bases que me guiam, né, no trabalho. Mas assim, se as pessoas têm essa clareza, é um boom, assim, é um salto de consciência, de tomada de consciência que vai para um outro patamar. É espiritual o bagulho, é você entender, é quase você atingir a iluminação, se você pratica muito, né? Ela é, pra mim, um ser iluminado, ela tem quase 80 anos, e eu vou nos encontros dela, e fico pirando, assim, com a paz que ela tem. Mas ela explica que existem 3 assuntos na vida. Os assuntos de Deus, os assuntos dos outros e os nossos assuntos. O que eu quero dizer por isso? A Ju tá falando aí que quer fazer, pelo amor de Deus, pelo resto da vida, né? Você tava nas primeiras turmas, né, querida? Os assuntos de Deus são esses que a gente poderia dizer de Deus, da natureza, do universo, o nome que você queira dar. Que a tua forma de ver o mundo queira dar. Mas são esses que a gente não tem como controlar. Que é se vai chover, se não vai chover, se vai ter pandemia, se não vai ter pandemia, se é dia, se é noite, se alguém vai morrer, se não vai morrer. O que você pode fazer a respeito disso? Nada, né? Você não vai ficar falando, ridículo, devia ser noite agora. Não deveria ser dia, deveria ser noite. Vai gastar uma energia aí que não tem sentido. Tem gente que pode até tentar fazer chover e consegue, mas aí acho que é umas bruxarias aí muito elevadas. Mas no geral, são assuntos que a gente não tem como controlar, porque são da natureza. São coisas que acontecem, certo? Os outros assuntos são os assuntos dos outros. Eu não posso
decidir pelo outro se ele vai, de repente, se empenhar a ler a página do Canto Maternar ou não e entrar na mentoria da Maíra ou começar a estudar sobre criação consciente e se empenhar para poder aplicar isso com os filhos. Eu não posso decidir se o outro vai cortar o cabelo ou se não vai cortar o cabelo. Se ele vai chegar atrasado no encontro, se ele vai chegar no horário. Ou se ele vai tentar, sei lá, procurar um trabalho melhor para a vida dele, se ele vai tomar remédio para depressão, ou se procurar terapia, ou se ele vai ficar patinando naquela dor que ele tem. Eu não posso interferir, eu não posso escolher pelo outro, certo? E os outros assuntos são os meus assuntos. Eu posso decidir se eu quero gastar energia da minha vida e tempo para estudar melhor a criação consciente, de repente me incluir num programa para poder viver um processo de autoeducação, para dar um boom, procurar uma terapia, sei lá, me priorizar para ter mais autocuidado, assumir a responsabilidade pelas minhas questões e não ficar achando que é com a criança, ou se eu vou conversar com uma pessoa que eu discuti há 2 anos atrás e tentar me reaproximar dela ou não, ou se eu vou tentar, entendeu? São as minhas questões. O que acontece quando a gente fica muito focado em tentar ajudar o outro, salvar o outro, guiar o outro, mudar o outro, falar, não, é que, peraí, o meu marido, o pai do meu filho ainda não entendeu que se ele for por esse caminho, vai ser muito melhor pra ele, porque aí ele vai estar olhando pras dores dele, porque aí ele vai ficar melhor, ele vai conseguir curar algumas feridas, de repente trabalhar algumas questões, ele vai conseguir ser menos reativo, vai conseguir um trabalho de comunicação, ele vai conseguir se conectar mais com o filho dele, vai ser muito mais bonito o processo. E o meu filho também vai ser beneficiado por isso? Não. Então, tipo, eu tenho que tentar dar um jeito de ajudar ele a vir por esse caminho. E muitas vezes o outro não tá mostrando interesse. Não tá, inclusive, o nosso tom acaba sendo professoral, acaba sendo arrogante, acaba sendo de julgamento. Né? Tipo, meu, por que você não leu a parada? Eu te mandei o vídeo. É só você ler. Se você ler, você ia saber como se comportar nessa hora. Entendeu? Tipo, de repente você tá lá dando uma bronca na pessoa. Mas a gente tá fazendo nesses momentos usando o nosso tempo e a nossa energia pra tentar mudar ou interferir num assunto que é do outro. E muitas vezes, gente, isso é uma estratégia da nossa criança interior. É uma forma de proteção. A gente está agindo com um comportamento compensatório. Sabe o que a gente está fazendo nesse momento? A gente está dando um jeito de não olhar pra nossa dor. Porque, assim, de certa forma, dá um gostinho se sentir nesse lugar de superioridade, né? Tipo, ai meu Deus, ele não sabe o que ele tá fazendo. Preciso ajudar, preciso guiar, preciso ensinar ele a fazer de um jeito melhor. Eu tô gabaritada quase. A maioria não, tá, gente? Mas vamos pensar, uma situação que pra você já tá mais fácil de lidar. Tipo, você tá careca de saber que deixar a criança passando fome, óbvio que ela vai ter um ataque de birra, vamos supor, né? Tipo, ai, sério, gente, deixa eu ajudar o cara, porque... Só que assim, eu tô gastando meu tempo e minha energia tentando guiar a pessoa, tentando corrigir a pessoa, tentando consertar a pessoa, tentando salvar a pessoa, tentando mudar a pessoa aí como codependente, que é outro tema que eu trabalho na mentoria. Eu sei exatamente o que é isso. Eu quero mudar o outro, porque eu vejo que tem um potencial. E eu tenho, tipo, uma intenção que é maravilhosa. É pelo bem dele, é pelo bem da criança, só que é um jeito de me distrair das minhas questões. E aí tem um ponto que é muito legal da gente ter clareza, né? Ai, mas se eu abro mão, meu filho vai ficar lá, ao Deus dará, de repente sendo maltratado pelo adulto menos consciente, que não tá fazendo as coisas bem, que muitas vezes tá agindo do jeito que sim, vai marcar essa criança. Tenham a confiança de que basta um adulto consciente na casa, ou convivendo com essa criança, um cuidador, assim, alguém próximo dessa criança, que seja mais consciente, para que essa criança tenha uma referência do que é ser tratado com respeito, do que é ser visto, ser validado, sabe? Alguém que reconheça, eu vejo você. Eu sei que tá dolorido, por exemplo. Tá doendo, né, meu amor? Eu sei, e tá tudo bem você, por exemplo, expressar seu choro, entendeu? E às vezes a gente vai ter que aprender digamos, vamos supor que você tá numa situação com a pessoa adiante, né? E a pessoa tá falando, para com esse choro, ridículo chorar, né? E aí você não vê muito como intervir, você fala, meu, deixa, é a história deles, são eles dois se conhecendo e tal, nananã. Sustenta a dor da impotência de você falar, meu, não vou ficar corrigindo na frente, de repente, né, você fala, mas você tem também como falar com a criança. Eu sei, meu amor, pro papai é muito difícil, né? Ele tem muita dificuldade de aceitar seu choro, né, meu amor?
Você tem todo o direito de chorar. Pra ele é difícil porque na infância dele não deixavam ele chorar. Por exemplo, entendeu? Isso poderia ser um jeito de você tentar trazer... Porque você traz pra criança a referência de que não é ela que tá sendo inadequada. É esse adulto que tem uma dor. E aí eu gosto, inclusive os meus vídeos que eu faço da criança... do Diálogos de uma Mãe Imperfeita, vai sair um logo mais, que eu descrevo pra criança, né? Tem um diálogo, eu brincando com a Nara, que na verdade não são, né, tipo, personagens, né? Mas é a mãe conversando com a criança, explicando, filha, você não sabe o que eu entendi, o que eu aprendi. Nossa, eu descobri uma coisa muito incrível que fez eu entender por que eu surto com você o tempo todo. Aí eu explico pra criança, né, como se fosse um diálogo lá fake, que eu tô falando pra ela, tem uma criança dentro da mamãe. Né, tipo, são várias camadas. Eu vou explicar isso na primeira aula dos surtos maternos, tá, gente? Se inscrevam aí nesse link pra vocês estarem na primeira aula. Eu vou explicar lá com mais detalhe. Mas tem uma criança, tem uma versão da mamãe criança dentro de mim. E quando eu era criancinha, a minha mamãe falava assim, assim, assim comigo. Então, quando eu chorava, por exemplo, vamos supor, minha mãe falava, boca de couro no rasgo, vai ficar no quarto, não quero nem saber, enquanto não parar com essa bobagem, não vai descer pra comer. Não, Priscila, Léo, não entre no quarto, deixa ela chorar sozinha. Que ela tem que aprender, meus irmãos, né? Não podiam intervir. Não importa, tipo, eu tinha que aprender a parar com aquele escândalo, né? Vamos supor. E aí, filhota, quando você tá chorando, sem querer, mesmo sabendo, mesmo lendo, ou aprendendo que é normal a criança chorar, nananã, imagina, ela tá lá, é genuíno, é legítimo, né? Tipo, é a autenticidade dela, é o mecanismo natural, o choro, ele vem pra poder denunciar. Eu já sei tudo, né? Quem não passa por isso? Já li tudo, tá tudo muito coerente, maravilhoso. No entanto, pum, eu sou invadida por uma sensação de... Ela não deveria estar chorando. Ela tem que parar com isso, pelo amor de Deus, ela vai ser fraca. Vem todas as crenças, vem todas as assimilações que eu fiz, todos os traumas que eu vivi dessa sensação de abandono e inadequação que foi gerada nesse momento em que eu era castigada e apartada e... retiravam o olhar de mim, retiravam a aceitação, deixavam claro que enquanto você se comportar dessa maneira, não quero saber. Você não tem o direito de estar nesse ambiente. Você não vai ser incluída nessa família. Você tem que aprender a se controlar. Entendeu? Cara, a dor fala mais alto do que o conceito, do que a mente. Não importa que eu tenha lido aquele bagulho. É ou não é, gente? É ou não é? Então, tipo, aí eu viro pra ela e falo, cara, nessas horas, a minha criança interior... fica sofrendo, ela fica doída, e aí ela acha que ela precisa fazer você parar. Por isso que eu peço pra você calar a boca de vez em quando. Por isso que me sai esse surto. Não tem a ver com você. Não é você. Sou eu. Entendeu? Então, tipo, de certa forma, quando a gente tem uma sensação... Vamos supor num limite desses, né? Que você tá lá na situação, você vê o adulto falando uma pataquada pra criança, e você se bloqueia porque você também tem seu limite, você não sabe muito bem como intervir, você percebe que se eu reagir agora vai ser na reatividade, vai ser de forma agressiva, não vai ser produtivo, vai ser pior, eu vou jogar fogo no parquinho, e aí a criança vai ter, inclusive, uma situação de hostilidade que não vai ser modelo, vai ser péssimo, porque tem dois olhinhos lá te observando. Entendeu? Às vezes o jeito que a gente quer defender a criança não é a melhor forma, porque vai vir da reatividade da nossa criança interior e vai ser tipo na porrada. Aquela coisa, meto o pé mesmo, dou um pontapé, não quero nem saber. Filho meu não vai ser maltratado diante de mim. Só que, tipo, gente, é esse modelo que você quer oferecer entendeu? Porque se eu não sou capaz de olhar, por exemplo, pro bloqueio desse adulto, pra dor dessa criança invisível que tá dentro desse adulto, e de repente contemplar isso no diálogo e falar desde um lugar... Olha a dificuldade, olha o perrengue que é falar desde um lugar amoroso para um adulto que tá de repente atacando o teu filho. Eu sou capaz? Eu tenho muita dificuldade ainda. Já consegui muitas vezes. Mas reconheço que dependendo do adulto ou da forma que é feito, eu me bloqueio. A minha criança fica falando, meu Deus, se eu responder vai ser assim, porrada. E eu não quero que minha filha veja isso. Entendeu? Então, às vezes, é aquela coisa do tipo, beleza, não fui capaz de intervir, mas depois eu faço um adendo com ela. Falei, filha, não tem a ver com você. Vovó tem muita dificuldade de lidar com essa situação. Pra ela é muito importante que você faça assim, assim, assado. E a mamãe não foi capaz de te defender. Eu sinto muito, tá, meu amor? Mas saiba que não foi você, por exemplo, tá? Soltando aqui uma parada assim, mas eu reconheço que também tem uma dificuldade minha e eu nomeio pra criança, não foi você, não é você, entendeu?
Mas se eu tenho essa coisa de eu estou tratando minha filha com respeito, e aí isso é muito lindo e isso é muito prático, gente. Isso foi algo que eu tive que aprender a sustentar muitas vezes, essa coisa de sair do controle, porque às vezes eu tava aqui trabalhando, por exemplo, e escutando eles dialogando lá na sala e falava, ah, ele falou uma besteira, não podia ter falado isso. Por quê? Ah, por que ele falou isso pra ela? Ela não vai, não, pra ela não vai ser bom. E às vezes eu tinha vontade de ir lá, e às vezes eu intervia, e ele ficava pé da vida, com razão. Tipo, me deixa ser pai, me deixa, né? Então, eu fui aprendendo a sustentar muitas vezes essa mania desse controle, entendendo que falava muito de uma dor minha de querer controlar, que também não é saudável, e também me tirava desse lugar de poder relaxar, de poder ter meu espaço, meu tempo, de falar, meu, tá tudo certo, eles estão vivendo a história deles, eu não tenho que ficar de vigia, né, de polícia da situação, salvando a Nara, resgatando a Nara o tempo todo. E salvando do quê? Entendeu? Tipo, quem sou eu pra ditar se aquela lição pra ela é importante ou não? E aí, quando você para de gastar energia tentando cuidar dos assuntos dos outros, e aí a Byron Katie fala disso, né? Tipo, eu tô lá gastando no assunto do outro, eu tô deixando de olhar pros meus assuntos. Olha que delícia! Ai, que delícia! Eu sou a pessoa iluminada que não preciso correção. Não, amiga, esse é o buraco que tá mais embaixo. No fundo, é muito difícil a gente deixar de cuidar do assunto do outro, porque significa que a gente tem que olhar pra nossa dor. A gente vai pro terreno da autorresponsabilidade. Eu assumo que eu tenho dificuldade de intervir de forma amorosa, por exemplo, nesse negócio, nessa situação, e que eu me bloqueio, e aí, tipo, eu acho que ele que tá errado de fazer daquele jeito, mas eu tenho muito ainda pra aprender. Então, cara, se eu pegar a energia e o tempo que eu tô dedicando pra tentar salvar essa pessoa e cuidar do assunto dela e me dedicar a aprimorar essa capacidade de ter uma resposta amorosa numa situação dessas, meu, a chance de eu avançar casinhas no meu processo de autoconhecimento, de autoeducação, é muito maior. E o modelo que a minha filha vai receber também é muito mais aprimorado. E ela vai ter uma referência de um adulto que fala, olha, não importa o que aconteça, tipo, a minha mãe continua lá, entendeu? Ou, sei lá, óbvio que também vai falhar. Mas quando eu invisto em mim, eu fortaleço o meu processo e eu tô melhorando a experiência da minha filha. Porque ela tem a referência de um adulto cada vez mais consciente, entendeu? E aí, o que vai acontecer com essa criança, que é a coisa mais maravilhosa do mundo? Ela, sabendo o que é ser respeitada, porque tem um adulto lá que tá super empenhado em tentar preservar isso, ela mesma vai começar a demandar isso. Papai, você não tem o direito de falar assim comigo. Vovó, eu só como aquilo que eu preciso. Minha barriguinha tá cheia. Eu não vou comer mais. Eu respeito meu corpo. Ela mesma vai responder, você não precisa intervir. Porque você vai estar explicando pra ela que ela tem o direito. E ela vai começar a colocar isso na fala dela. Coisa que a gente não teve direito lá atrás, porque a criança não tinha querer. E a gente tá ensinando eles que eles têm sim o direito de se colocar, de ser respeitados, de demandar isso, entendeu? Porque eu tô tratando assim. E eu sou referência. Gente, vamos desculpar. A gente tem uma arma muito grande. Os homens podem ficar pé da vida, mas a mãe é a maior referência. A gente nasce, o bebê nasce em fusão emocional com a mãe, ele cresceu no ventre. A conexão com a mãe, a fala da mãe, o poder, a gente tem um poder absurdo de conexão. É o poder do discurso materno. O que a gente nomeia para essa criança é como ela vai se ver, é como ela vai ver o mundo. O que a gente faz, o nosso modelo, o nosso jeito de agir vai inspirar essa criança. Entendeu? Então, amigas, aproveitem. E ao invés de ficar tentando interferir, atrair esse cara para a criação consciente, seja muito coerente com a tua escolha e dedique acione esse alarme. Cada vez que você ficar angustiada de querer corrigir o cara, de querer ficar guiando o cara, pensa, cara, eu tô me distraindo do meu assunto. Entendeu? Porque, inclusive, muitas vezes, quando a gente fica nesse lugar de julgar o cara, a nossa intervenção tem esse astral pesado. E aí, tipo, você reconhece, inclusive, isso. Cara, é muito difícil eu conseguir conectar. Cara, se eu aprimoro o meu processo de autoeducação, eu vou, inclusive, olhar pra isso. Como que eu faço uma fala que não seja julgadora, que aproxime? Ao invés de ficar falando pra ele que ele devia prestar mais atenção em tal coisa, que ele devia se empenhar mais, estudar mais pra poder ser um pai consciente, eu falo, nossa, sabe que eu tenho muita dificuldade ainda com isso? Pra mim foi tão difícil e tá sendo muito difícil, porque inclusive eu fico tão preocupada, tão estressada, com tanto medo de prejudicar minha filha, que eu não consigo sossegar.
Eu me sinto ansiosa. Eu tenho até vontade de ficar te ensinando o melhor caminho, de tão doloroso que é pra mim, de tão doloroso que foi pra minha criança. Porque quando eu olhei pra minha criança e vi a dor dela, foi tão angustiante reconhecer isso e entrar em contato com a minha criança interior e ver que ela tinha motivos pra estar doída. Que toda aquela sensação que eu tinha, aquela ideia, aquela leitura que eu tinha de que minha infância foi ok, quando aquilo caiu por água abaixo e eu reconheci que eu tinha feridas, eu tinha motivos pra ter sofrido e me sentido vítima naquela época, cara, doeu tanto que é tão difícil pra mim agora olhar pra Nara e imaginar que ela pode passar por isso, que eu fico querendo controlar o mundo. Olha o lugar, olha a diferença. Você acha que uma fala dessa, se o companheiro escutasse, ele ia se sentir julgado, ele ia se sentir pressionado, ou de repente abriria uma brecha? Poderia, né? Você não tá fazendo isso pra manipular ele não, tá? Se você estiver fazendo com o intuito de, dessa forma eu vou conseguir convencer, aí já não é. Tem que ser realmente genuíno, entendeu? É você se vulnerabilizar, se expor e falar da sua dificuldade. Falar do seu processo com humildade, sem olhar de julgamento, porque no fundo ele tá em outro ponto da jornada dele, mas ele também tá na jornada dele. Que ele tem o direito de estar no lugar onde ele tá. E ele foi mais cobrado pra não ser vulnerável. Entendeu? Então, tipo, eu olho e falo assim, eu não consigo nem imaginar como teria sido pra você. Porque, além de tudo, você foi homem. E aí você conhece, às vezes, a história da infância e fala, nossa, tua mãe... Gente do céu, eu não consigo nem imaginar. O teu pai não te deixava fazer isso e aquilo. Te dava bronca por causa de te castigava em tal e tal situação. Eu não consigo imaginar como seria pra você, como é pra você, ver a nossa filha chorando. Ou ver a nossa filha fazendo tal coisa. Entendeu? Se for pra falar, entendeu? É desde um outro lugar. Só que pra eu chegar nesse ponto de ter essa conversa sincera, com essa humildade, cara, eu tenho que trabalhar muito o meu processo. Porque a minha reação automática, desde a minha camada de proteção, desde aquilo, das estratégias que eu desenvolvi pra me defender, me proteger e sobreviver ao ambiente que eu cresci, seria porrada. Esse cara tá grandinho demais pra tratar minha filha assim. Já deveria saber. É ou não é? Vocês entendem? Então, tipo, tira a energia de querer mudar e salvar essa pessoa, iluminar essa pessoa e guarda e usa ela pra você. Assume. Quem sou eu pra falar do processo dele? Olha o perrengue que é pra mim cuidar de tudo isso. Olha como eu tô estressada querendo cuidar disso e controlar. É ou não é? Né, Silvia? Abrir mão do controle é um exercício muito exigente e desafiador. O homem tem uma barreira a mais, porque eles não podiam expressar os sentimentos. Total. Muito importante ter essa vivência. Recomendo sempre sua página para as mães. Obrigada. Que bom, Aline. Ela não tem não. A folha da Maíra. Apertei aqui botando medo de... perdi um pedaço da conversa. Sou uma grande inspiração. Obrigada, Chuchu. Vocês entendem? Vocês entendem a profundidade disso, gente? É muito mais profundo. Então, sempre observem. Se eu tô querendo cuidar do assunto do outro, o assunto de Deus, eu tô desperdiçando energia e tempo que eu poderia estar não só dedicada a mim, mas quando eu tô prestando atenção no assunto dos outros ou nos assuntos de Deus, quem tá olhando pra minha criança? Quem tá cuidando do meu filho? Né? Porque muitas vezes eu tô tão preocupada com como fazer porque é isso, às vezes eu tô tão preocupada em garantir esse controle que aí de repente a minha resposta é hostil e meu filho vai lá e presencia uma cena bizarra que você fala, não foi legal, entendeu? Então não. Devagar com dor. Faz sentido? E aí o que eu fiz? O trabalho da Byron Katie, na verdade, ele é muito mais profundo, né? Isso é uma das formas dela explicar os conceitos dela, porque ela vai falar que o nosso sofrimento maior, o sofrimento ele vai acontecer, na verdade, quando a gente resiste à realidade. O trabalho dela todo assim é de você conseguir honrar a realidade como ela é, aceitar a realidade, né? Tipo, tanto é que o livro dela se chama Ame a Realidade. Então, se a coisa tá acontecendo diante de nós e nós temos uma interpretação do tipo, isso não deveria estar acontecendo, a gente entra em sofrimento. Se a situação tá acontecendo diante de nós e nós olhamos, isso está acontecendo, isso já é a realidade, isso teria que estar acontecendo, senão não estaria acontecendo, o que eu tenho que fazer diante disso? Eu saio do lugar de vítima, eu saio da ideia de, peraí, deixa eu tirar uma pessoa que tá... bloquear um fulano aqui que tá sendo inadequado, né? Não vai entrar aqui no...
no negócio aqui, falando barbaridades. Denunciar o comentário, vamos lá. E... enfim, melhor não, vai. Não sei o que eu fiz. Ai, Deus, tirei a tela. Tirei uma pessoa aqui. Mas se eu olho pra situação e fico achando que ela não deveria acontecer, eu entro no lugar de me sentir vítima, de sentir pena das pessoas às vezes. Não, ele não deveria estar tratando ela assim. Enfim, é bem profundo e não dá pra explicar dentro desse espaço, mas na vivência que a gente faz dentro da mentoria, sim, que vai ser o terceiro módulo, um módulo inteiro, a gente vai aplicar o formulário Julgue o Seu Próximo, da Byron Katie, que quem me acompanha faz tempo sabe que volta e meia eu tenho fases que eu publico os vídeos dela, que são maravilhosos. Obrigada, Bruna, por ter denunciado o cara. Nada a ver, né? O cara viajando. E aí, a gente entra num lugar de... vocês não têm noção do que é quando você começa a olhar para as coisas como elas são. Tem até um episódio da Tenda Materna, que é A Criança Sempre Tem Razão. Ouçam esse episódio, ele é mais recente, tá? Procurem lá, Tenda Materna, no Spotify. O livro se chama Ame a Realidade. Ah, que bom. A Helena falando aqui que eu mudo a vida das pessoas, bonitinha. Façam uma mentoria, a Indy falando, né? Façam uma mentoria, o trabalho da Byron é muito esclarecedor. A gente fez um trabalho lindo na última turma, né? Onde a gente analisava isso. Às vezes, por exemplo, eu vou até citar, tentar encurtar a experiência que a gente teve. Eu sei que a gente já atingiu 1 hora, mas acho que vale a pena. Inclusive, se você tem interesse de saber como que é a mentoria, tem uma degustação dela, se inscreva aí nesse link do Canto Maternar /Surtos Maternos. Se não encontrar, me manda uma mensagem por privado que a minha equipe manda pra você, ou entra no link da biografia, tá bom? Tenda Materna, isso, Tenda. Na mentoria eu acompanho vocês por 9 semanas no Telegram, tá bom, Flor? É bem potente mesmo, a gente tem lá um acompanhamento de 9 semanas comigo, são 9 módulos. Eu vou explicar melhor durante a série pra que vocês entendam como que é, tá? Mas já fiquem meio ligados se vocês têm interesse, não deixe de acompanhar a série, não deixe de entrar nos grupos, porque da última vez as vagas foram preenchidas em 48 horas. Então, tipo, dia 24 eu vou abrir as vagas para inscrição da mentoria, e aí se você não estiver nos grupos, talvez você perca o timing, entendeu? E aí não tem o que fazer, porque eu não tenho como fazer mais do que 60 pessoas, são 2 grupos de 30, pra justamente ter uma coisa bem próxima minha com vocês. Mas assim, pensa que a gente trabalhou uma situação em que uma mãe estava injuriada com o marido, porque o marido chegou num dia do trabalho, num horário que ele não costuma chegar, porque ele trabalha até madrugada, e nesse dia ele conseguiu chegar mais cedo, mas ele chegou bem na hora daquela rotina das crianças que ela estava preparando eles para dormirem. E aí, ele tava louco pra encontrar as crianças, e tipo, nunca tenho oportunidade de estar com elas pra brincar, né? Tipo, nunca pego elas à noite acordadas, eu sempre chego, eles estão dormindo e tal. E aí ele veio com aquela intenção de, tipo, vamos lá. E aí desestabilizou toda a rotina. E ela ficou pé da vida, porque ela tava cansada, porque ela tava estressada, porque ela queria apoio, porque ela não queria tirar as crianças da rotina. Como assim, nanana? Ela só conseguiu ver a situação como se fosse assim... Ele não se importa comigo, sabe? Tipo, aquele julgamento, tipo, como assim ele vai fazer isso? Ele vai destruir a rotina. E eu entendo perfeitamente, porque todas nós entramos nesse lugar. Tipo, como assim? Você vai chegar aqui e vai, tipo, tirar o bagulho do negócio. Só que, tipo, quando a gente começou a analisar a situação, foi muito lindo o processo. Porque primeiro todas as mães estavam do lado dela falando, você tem todo o direito de estar pé na vida. Tem toda a razão. Só que o que a gente foi entendendo, olha que coisa linda, a Byron ela tem uma frase que é: a realidade é sempre mais gentil do que a interpretação que a gente faz a respeito dela, né? Aos poucos ela foi percebendo essa necessidade que ele tinha de conectar, de gerar conexão, de matar a saudade, de gastar aquele amor, de repente falar, que delícia que eu cheguei num horário que eu posso estar com os meus filhos, e que no fundo é algo que ela também quer. Entendeu? Ela também queria que eles tivessem esse momento, que eles pudessem se proporcionar. Muitas vezes a dor que a gente tem é tipo, nossa, ele não brinca tanto com as crianças, eu fico lá tentando, até no episódio do Brincar a gente fala um pouco disso, eu fico lá tentando me envolver com a criança, aí na hora que o pai tá com a criança, ele vai lá e fica no telefone, na tablet, e a criança vem na televisão. Você fala, sério que é isso que você vai tentar promover com as crianças? É desse jeito que você vai usar o único tempo que você tem com a criança? É você na tablet e ele na televisão? Tipo, não tem essa dor? Vocês têm essa questão? Não dá uma raivinha? E aí, nesse caso, não. Ele chegou
E aí ele queria brincar, ele queria conexão, ele queria, tipo, meus filhos estão aqui pra mim. E ela mesma tava, tipo, também numa fase meio de atrito com ele. De certa forma, ela também tinha essa vontade, mas ela só tava conseguindo olhar pra falta dela, pras dores dela, pras falhas dele, entendeu? Então, quando a gente consegue acessar essa outra forma de ver, a realidade é essa, ele chegou mais cedo, sim, vai ter uma rotina aí que vai ser destruída, mas olha o ganho. As crianças estavam amando a oportunidade de ver o papai e poder brincar com o papai. E o pai disponível, não na tablet, entendeu? Tipo, oi filho, tudo bom, não sei o que, não. Disponível. Então é um outro jeito. A gente começa a ver tudo com mais aceitação e enxergar muitas vezes a intenção amorosa mesmo de um ato desesperador. Porque aí esse é um ponto também que é interessante. Quando a gente reconhece essa criança invisível de cada um e a gente entende que muitas vezes o comportamento que eles estão exigindo dos nossos filhos é que esses filhos repitam algo que eles foram treinados a fazer. Então, por exemplo, eu vou lá e falo, filho, para com esse choro, quero nem saber, ridículo. Você tem que ser, menino não chora, vamos supor que ele vira e fala isso, menino não chora. Ele foi treinado pra não chorar, né? E de certa forma ele entendeu que para estar preparado pro mundo, a gente tem que inibir o choro. Então, mesmo que essa fala seja desrespeitosa, que não seja a melhor intervenção, a intenção dessa pessoa é proteger essa criança. Que é a mesma que a tua. A CNV fala isso na comunicação não violenta. No fundo, o que tá movendo a pessoa é a mesma intenção de preparar essa criança, de fazer o melhor pra ela, na versão dele, né? E se eu olho com mais amorosidade, com essa empatia de entender que, poxa, imagina essa criança dentro dele, olhando essa cena e vendo essa criança chorar e entrando no desespero. Não entra nesse lugar, meu amor, pelo amor de Deus. Você não vai estar preparado para o mundo se você deixar esse choro vir. Ela foi convencida, entendeu? E o único jeito de eu tirar esse cara desse lugar, primeiro, é não tentar tirar. Acho que é um trabalho muito forte. É não entrar nesse lugar de achar que você tem que tirar ele do lugar. Mas se eu invisto em mim e reconheço que eu também tenho um pouco disso, de certa forma, pra mim também é difícil ver essa criança chorar. Também me remove, também é difícil sustentar. Você fala, cara, eu sei que ela precisa desse choro. Mas, dói tanto. E eu falo muito dessa importância de você... Na mentoria tem um módulo que eu falo, que são as necessidades básicas emocionais da criança. E aí eu falo de duas muito importantes. A expressão, né, dela se expressar, essa autenticidade, dela poder se expressar com liberdade. Então, tipo, eu sei que ela tem o direito de chorar. E aí o espaço seguro, ou seja, eu tenho que promover um espaço seguro, porque tem horas que esse choro vai vir justamente para ela poder eliminar as toxinas emocionais do que tá gerando mal-estar nela. E cara, a gente sabe a dificuldade que é acompanhar o choro de uma criança. O tempo que às vezes ele dura, que é muito longo. Eu já tive situações de ficar 40, 50 minutos acompanhando a Nara, entendendo que ela precisava chorar, e eu só lá presente, tipo, eu tô aqui. Mas dentro de mim tinha uma vontade de falar, filha, chega, já deu. Já, não quero saber, já acabou, já chorou o suficiente, como se eu tivesse o direito de saber, né? E cara, se eu reconheço isso com humildade, eu olho pra ele falando, para de chorar, de uma forma mais assertiva, né? Tipo, mais cortante, digamos, né? E falo, é a mesma coisa, só tá num grau mais elevado, mas a gente tem a mesma dor e a mesma dificuldade. Eu talvez tenha um pouquinho mais de treino, eu talvez tenha aberto um pouco mais de brecha e sustentado um pouco mais o desconforto. Mas o desconforto é o mesmo, vocês entendem? Tipo, eu não sou uma pessoa iluminada, avançada, que não tenho mais nenhum problema com isso. Ai, não, tira de letra, ridículo. Minha filha vem chorar, não tô nem aí. Sei oferecer espaço seguro, ela pode chorar o tempo que ela quiser, não me abala. Haha, não te abala. Aposto que não. Se não te abala, você me escreve e a gente vai estudar seu caso. Talvez até seja uma desconexão aí que você tem com a tua dor, que você tá anestesiada e você fica meio robótica lá, não sei. Mas enfim, vocês entendem que não tem muito assim, tanta superioridade aí nessa ideia. Tipo, é gostosinho poder falar, ai, não sabe nada ele, né? Tipo, que ele ainda não olhou pra dor dele. Você tá aí pestanejando com a tua. Então, tipo, é reconhecer isso também, tá? Enfim, era mais ou menos essa ideia que eu tinha do encontro de hoje. Trazer esses pontos trouxe algum tipo de resposta? Faz sentido pra vocês a leitura que eu tô fazendo? Ajudou a trazer um pouco mais de paz? Ficou alguma coisa pendente?
Seu marido não suporta o choro, Ju? E você? Como é que é pra você? Porque é trampo, né? Tem um ponto também, tipo, às vezes a gente fala assim, poxa, ele não escuta, né? Ele não tá dando bola. Eu tô escutando ele, quando eu julgo que ele não me escuta, aí a Byron vai ajudar a chegar nesse lugar. Eu tô conseguindo entender, tipo, a dor dele, por exemplo, o meu tom de voz. Eu tô me escutando quando eu tô falando com ele a respeito disso e achando que ele não sabe me escutar. De repente eu tô naquele tom professoral. Tô sendo, tipo, a chata, a pentelha que fica lá cutucando cada detalhezinho, controladora. Gente, eu perdi um casamento. Eu acho que teve um pouco por conta disso. Devia ser um saco tá com uma mãe tão consciente que sabe de tudo, sabichona, toda hora querendo ensinar o cara. Ele falou, nossa, que chatice conviver com alguém que não me deixa ser eu mesmo, entendeu? A codependência falando alto aqui, eu querendo mudar e iluminar o cara. Amigas, não vão pra esse lado. Realmente, entendeu? Trabalhem em vocês. Ah, que bom que você conheceu através da Dani Silvares, foi linda essa live. Você tava na live? Que bom. Perdi também. O que você perdeu, Jaque? Não, peraí. Ai, meu Deus, perdi uma conversa aqui e ainda mexi aqui no bagulho, ficamos aqui. Eu não suporto o incômodo do outro. Minha mãe falava que é problema, quer chorar, vai no hospital do câncer, vê o que é problema. Isso é apagar a dor, né, da criança. Não... É muito duro. Foram muitas as estratégias que os adultos usaram para controlar o nosso comportamento, tá, gente? Não por má intenção, justamente aquilo lá que eu tava tentando descrever. Por uma intenção de querer preparar os filhos pro mundo. O mundo não vai estar lá, tem um monte de coisa, né? O mundo não vai estar lá pra passar a mão na cabeça dessa criança, ela tem que saber o quanto antes, porque se eu ficar aqui criando com tanto carinho, com tanta atenção, o que vai acontecer quando ela chegar lá e fizerem isso? Mas o que vocês têm que ter primeiro, olha que loucura. Tenham claro isso, dessa coisa que eu falei, da referência, né? Se a criança souber o que é ser respeitada, ela vai exigir respeito. E ela vai respeitar os demais. A chance dela saber respeitar os demais é muito maior. Ela vai entender, ela vai detectar quando aquilo é desrespeito. A Nara, que ficou sem referência do que é castigo, ela foi pra escola nova da última vez, ela falava, mãe, eu acho que é castigo. Porque, olha, não deixaram a criança ir pro intervalo, pro recreio, porque ela não tinha feito a lição. Isso é castigo, não é? Tinha uma perdida. Filho, isso é castigo. Isso é castigo, porque estão privando ela de uma coisa que ela tem o direito por ela ter falhado em alguma coisa, entendeu? Não tem sentido. Tipo, não faz sentido. Inclusive, se ela não conseguiu dar conta da tarefa, provavelmente é porque estão exigindo muito. Ela fica 8 horas na escola, deve ficar muito tempo dentro da sala, tem uma hora que ela não dá conta. Faz sentido tirar justamente algo que vai fazer com que ela possa recuperar o lado expansivo de não sei o que lá. Tipo, então, nossa, é uma punição dupla. Querem um soldado, não estão permitindo que ela seja criança. Não estão reconhecendo o que está dificultando ela de acompanhar o ritmo da escola. Ela tem 6 anos, entendeu? Não faz sentido. Então ela vai detectando. Outro dia ela tava uma discussão no intervalo, porque uma tava chorando e aí a outra começou a falar, chorar não adianta, pra que chorar? Bobagem, a mãe fala que chorar não tem sentido. E aí a Nara falava assim, não, chorar é importante. Chorar faz a gente ficar aliviada, a gente tira o mal-estar de dentro. Tem que chorar, é bom chorar. Aí elas começaram a brigar. Mas a gente tá trazendo pro mundo, que eu quero dizer, né? Por mais que, tipo, é normal, coisa de criança, né? Vão lá entrar em conflito, não tem problema nenhum. Mas, de repente, vai alguém aparecer naquela conversa com uma coisa que vai desconstruir. Eu falei, sabe, tipo, como assim chorar é bom? Não, minha mãe fala que não. Não, minha mãe fala que sim. Minha mãe trabalha com isso, inclusive, ela ajuda as mamães a entenderem como tratar melhor as crianças para que elas possam, sei lá, entendeu? E aí ela vai explicando e tal. Mas você entende que, de repente, a única forma da gente mudar o mundo é trazer outras crianças pro mundo. E não simplesmente reproduzir e falar assim, já que é assim, vamos preparar todo mundo para ser duro, desconectado consigo mesmo, para que esteja anestesiado das próprias emoções, porque assim ninguém sente nada e a gente consegue levar a vida adiante porque a vida é dura. Né? Porque não vai ter gente aí pra te acolher. Como assim? Mas se eu crio com uma referência do que é respeitar, do que é ser respeitado, eu tenho uma criança que vai saber respeitar e vai exigir. E você vai falar, não tá tendo respeito aqui não. A gente tem que gerar demanda, gente. Nas escolas, inclusive. Do tipo, a escola tá lá, fazendo um negócio que é desrespeitoso com teu filho e você se cala porque o sistema é assim e não tem o que fazer a respeito. Se eu não for lá e falar assim, isso aqui é inaceitável, como é que as escolas vão cogitar a ideia de que elas precisam se adequar ao que está sendo demandado? A gente está muitas vezes
deixando de ser o agente de mudança. Nós somos agentes de mudança, é nossa responsabilidade. Então, aprimora o teu processo para você ter muita confiança na hora que você precisar argumentar, inclusive com a escola, ou com alguma pessoa, se for necessário. Mas essa história de querer mudar o outro, espera o interesse vir dele. Porque às vezes o fato, e aí esse é outro ponto que é muito legal, o fato de você estar aprimorando o seu processo e de repente numa situação em que a criança tá lá chorando e você faz a sua abordagem conectada com você, despreocupada, diz que o outro vai achar o vai achar o fim do mundo, meu, você já sabe, é a dor dele. Ele tá lá olhando pra você, te julgando, porque na dor da criança dele, aquilo lá é inaceitável ou aquilo lá deixa ele muito angustiado. Foca no teu processo. Como que eu vou acolher essa criança? Como é que eu vou ser coerente com aquilo que eu tô tentando? E como é que eu vou garantir ter força e me blindar da sensação de estar sendo julgada, porque eu sei que isso mexe com a minha criança. Então eu preciso de muita concentração, muita energia para garantir que minha filha seja bem atendida da forma como eu acredito nessa situação. Foco minha energia aqui. Eu gostava até de imaginar uma bolha azul em volta de mim, do tipo, estou eu e minha filha nesse momento, dane-se o olhar dos outros, porque o que importa é essa pessoa que é vulnerável, que é menor e que não pode se defender, e eu vou sendo coerente. Uma criança que é bem atendida, que tem esse espaço seguro para se expressar, que se sente acolhida, que se sente validada, que vê que esse adulto tá com essa intenção de aceitação incondicional, eu te acompanho até nesses momentos, inclusive, principalmente nesses momentos em que eu te vejo vulnerável. Eu não te abandono, eu não te hostilizo, eu não brigo com você, eu não te maltrato, eu não te desrespeito, eu não te corto, entendeu? Eu vou fazer esse trabalho. E aí o que vai acontecer muitas vezes, gente? Aí é por experiência. Por mais que esse adulto tenha uma resistência, pode ser, e aí eu não vou dizer de novo, não é uma forma de manipular, nem controlar, nem querer mudar o outro. Mas pode ser muitas vezes que o fato de ele estar presenciando essa experiência sua, que para ele é novidade, ele não viu, ele não tem registro disso, né? Mas ele tá vendo isso. E uma criança, eu fico até arrepiada, uma criança que passa por uma situação dessas, por exemplo, um choro bem assistido, um choro acolhido, um choro que tipo você fala, meu... Depois quando passa a onda, ela te abraça de um jeito, assim, com uma gratidão, gera uma conexão tão grande, um vínculo muito forte. E muitas vezes ela começa a até ter uma certa preferência, gente. Tipo, eu prefiro falar com a mamãe sobre isso, porque com o papai rola um corte, rola tipo uma... E esse adulto, às vezes, ele vai sacar. Opa, por que ela se sente mais confortável com a mamãe? Por que ela conta as coisas pra mamãe e não pra mim? Por que com a mamãe, às vezes, é a primeira coisa, o primeiro adulto que ela vai buscar, né? Pra poder se abrir. E aí ele fica com uma pulga atrás da orelha. E ele começa a testar. Ele começa a reconhecer, tipo, poxa, talvez, entendeu? Mas o movimento vem dele. Eu não preciso ficar de professora. Não preciso ficar ensinando. Ele simplesmente começa a copiar. Então, tipo, aos pouquinhos, quando eu abri mão dessa parada de ficar tentando corrigir, eu falei, cara, eu vou aprimorar no meu. Eu via o pai dela muitas vezes fazendo coisas que eu fazia, que eu tentava ensinar, mas que de repente ele foi sacando. E eu vi ela falando, papai, você não pode falar assim comigo. Papai, eu posso sim chorar. Se eu tô chorando é porque eu preciso. Entendeu? Tipo, coisas assim. Meu, não vem falar se eu tô com raiva porque eu tô com raiva. Eu não tenho como tirar minha raiva. Eu tô com raiva porque eu tô com raiva. É o jeitinho dela explicar, né? Com 6, 5 anos e tal. É muito legal. E aí isso desconcertava ele. Tirava ele meio... Às vezes, sabe? É quase como se ele falasse assim... tinha uma fala que ele falava assim de vez em quando. Filha... para de ficar falando toda hora o que você quer, tipo, uma coisa assim, sabe? Tipo, por que você me responde sempre, né? Tipo, mania de ficar me respondendo. Aí ela falava assim, ué, mas se eu não te respondo, como é que você vai saber o que eu sinto? Aí, cara, eu ficava rindo por dentro, gente do céu, é muito bom. E assim, nem querendo rir da cara dele, porque também acontecia comigo, tá, gente? Não é isso. Tipo, meu, eu também ouço essas coisas da Nari. E eu acho lindo, porque esse espaço seguro de intimidade emocional é esse espaço humilde, onde eu entendo que ela tem o direito de se colocar. E é maravilhoso, porque ela me devolve pro lugar. Mas ela também faz isso com os outros. Ela vai criando confiança pra poder colocar esse limite no outro adulto. Então, confiem. Aprimorem o teu processo, o teu caminho para a criação consciente. Venham para a jornada, tá? Agora eu tô me passando aqui. Venham para a série de surdos maternos.
Porque aí você dá um boom no teu processo de criação consciente. Não fique esperando a aprovação do marido, ele se envolver. Tem muitos pais que querem se envolver e é maravilhoso, que inclusive entram na mentoria, acabam tendo um login para eles para poder acessar os áudios das aulas, não estão nos encontros, não estão no Telegram porque é um espaço das mulheres, das mães, mas eles querem absorver os conteúdos, eles se envolvem e tal, mas parte deles, não é a mãe tentando entuchar neles o conhecimento. Te garanto que vai ser muito melhor pro teu filho, pra tua filha, se você investir toda essa energia que você tenta dedicar para poder convencer o outro a fazer o processo dele ficar melhor, para ele se iluminar, igual você tá se iluminando, né? Investe em você. Vai ser melhor pra você e pro teu filho. Muito melhor, entendeu? Só que requer isso, autorresponsabilidade. Por isso que a gente tem essa resistência também, não é, Ju? Tá bom? Então se inscrevam aí nesse link, ou então no link que tá na biografia. Aqui vocês vão conseguir clicar. Me ajudem a divulgar essa live. Se você acha que esse conteúdo foi relevante, faz um print, coloca no teu stories, republica depois lá o que tá lá no feed. Eu vou salvar. Não tem idade, tem até grávida que faz, viu, Flor? Porque é um processo de olhar pra você. Aliás, o quanto antes, melhor. Porque você vai estar conseguindo olhar pra sua criança interior e já agora vai começar a entender. Eu comecei a estudar esses conteúdos grávida. Então pra mim foi muito legal, porque eu acho que eu privei muito. Eu economizei muito desgaste, vamos dizer. Mas assim, se você olha pra tua criança e vai reconhecendo a tua história, você já entende vários gatilhos que vão surgir ao longo da tua educação. Você vai entender por que tais situações te incomodam. Isso eu vou aprimorar muito na primeira aula. A primeira aula dos surtos maternos eu vou falar sobre quem é a criança interior e por que ela te faz surtar. Por que você muitas vezes tem dificuldade de lidar com o comportamento desafiador dos seus filhos, né? Então, tipo, por que a gente surta com os erros? Vai ser o tema da segunda aula, que vai ser na quarta-feira que vem. Sempre às 9 da manhã, tá, gente? Se programem pra estar no ao vivo, que é muito melhor. Depois vai ter uma aula na sexta-feira sobre Quero Parar de Surtar, é Possível, que é uma aula super emocionante, que eu falo de várias práticas que eu tenho dentro de casa, como que eu uso a música, inclusive, para poder trazer um outro astral pro ambiente. E depois, na segunda-feira, dia 24, vai ter a quarta aula dos surtos maternos, que também é o dia que eu abro as inscrições para mentoria. Então, tipo, você tem a possibilidade, nessa série de aulas gratuitas, ao longo da semana que vem, de ter uma degustação do que é o processo da mentoria, e na mentoria durante 9 semanas eu vou acompanhar vocês de uma forma muito mais consistente, com 9 módulos, com aulas, com áudios gravados, com encontros ao vivo todas as semanas. Eu mudei o formato, antes eram encontros quinzenais, agora são encontros todas as semanas, então são 9 encontros comigo, num grupo de até 30 mães, cada grupo, são 2 grupos que eu abro, um de quarta e um de quinta. Mas assim, um conteúdo assim que com certeza, e aí eu tenho quase 300 mães que já participaram da mentoria, né? Praticamente 300, que algumas estão aqui inclusive, que assim, é algo que realmente dá uma mudada completa na forma como você se relaciona com você mesma, antes de tudo. Por isso que não importa a idade da criança, pode ser, tem mãe de adultos, tem avós que querem entrar, mas por enquanto não entrou nenhuma, mas tem até tias que entraram, porque importa mais você querer olhar pra tua história. E se você se relaciona com criança, não importa a idade da criança. Você vai começar a olhar pra essas crianças desde um outro lugar. Compreendendo, sendo capaz de realmente ver as necessidades dela, da onde que vem esse comportamento, conectando com a energia dela, com a natureza dela, entendendo a natureza da criança. A gente tá muito afastado de si mesmo, então a gente não consegue ver a natureza da criança como algo normal. A gente acha que tem erro em tudo. E aí a gente aprende a confiar. Quem acompanha lá meu podcast, meu e da Clarissa, da Tenda Materna, a gente fala disso o tempo todo. Os encontros da semana que vem irão para o YouTube, caso não dê para estar na live algum dia. Olha, vai ter acesso às reprises quem estiver inscrito dentro dos grupos de WhatsApp. Por isso que é importante estar se inscrever no link da biografia ou nesse daí que está fixado, para que vocês possam lá dentro ter acesso às reprises e aos materiais que eu vou distribuir, porque cada aula vai ter uma apostila depois, com um resumo da aula, com algumas sugestões de práticas, de exercícios. Eu vou sugerir que vocês levem caderninho para anotar coisa, entendeu? Porque a madrasta, perfeito, pode vir madrasta também, com certeza.
Essa live vai ficar gravada, eu vou depois disponibilizar, vai estar no feed e vai estar depois no meu YouTube. Mas as lives dos surtos maternos, do evento, vão ficar disponíveis para o público durante o evento, até o dia 23, às 23h59, que é domingo, tá? No dia 24 eu vou tirar elas do ar, por quê? Porque eu vou abrir as vagas para mentoria nesse dia, que é o dia da última aula. E aí, a partir daí, ela vai virar bônus exclusivo para quem se inscrever no grupo da mentoria. Porque realmente é um conteúdo muito forte, muito potente. E aí eu entendo que, tipo, é importante para quem quiser rever e tal, é para quem tá lá dentro. Então, mas tem como vocês acessarem durante essa semana. Então, ó, não posso estar lá às 9 da manhã, porque tenho trabalho, alguma coisa assim. Façam o esforço de assistir durante a semana, tá bom? Beleza? É isso? Acho que tá. Então é isso, galera. Se inscrevam. Ajudem Obrigada, Fer. Obrigada mesmo. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Ajudem a divulgar fazendo algum print, alguma coisa assim pra jogar no Stories. Me marquem, porque aí eu posso repostar vocês, ó. Isso aí é legal também, porque aí vocês têm aí um perfil com 360 mil pessoas quase podendo repostar. Olha, falou, não tem certificado. Tem certificado pra quem pede, mas eu entendo que como é um processo pra mim, a meu ver, pra você, no seu processo de autoconhecimento, eu não vejo muito sentido, a não ser que você seja um profissional que queira falar, olha, eu fiz uma mentoria com a Maíra, eu faço muitos cursos assim, né, que são voltados para pais e que me ajudam também como profissional. Não é uma certificação, entendeu? Isso que eu quero dizer. Mas eu tenho certeza que se você trabalha com crianças ou mesmo com famílias, vai interferir na sua forma de trabalho também, vai ajudar, vai apoiar vocês. Tem várias profissionais, educadoras parentais, psicólogas, educadoras, né, cuidadoras que estão dentro da mentoria, que fizeram a mentoria e que falaram que usam o conteúdo de lá, que muda o olhar, né, gente? Não tem como. Muda o olhar completamente. Então elas vêm falando, a minha forma de atender mudou muito, né? Tanto a criança e tal. Inclusive já teve educadora que entrou sem ser mãe, porque quis fazer o processo também, tá? Então, assim, quem que tiver dúvidas e tal, vai me falando, tá bom, queridas? Obrigada, Daphne, pelo apoio de divulgar. Bom, gente, ó, a gente se vê, então, segunda-feira, às 9 da manhã, hein? Quero vocês aqui. Que eu vou dar bronca, vou acionar aqui meu lado tradicional. Vou dar bronca porque não vai aparecer. Entrem nos grupos para receberem todas as notificações e se vocês perderam alguma das lives de esquenta, maratonem elas. Porque tá muito, muito, muito rico mesmo. Vai lá no meu YouTube pra ver as duas últimas que eu fiz. Tem até uma outra que eu fiz da cirurgia Zanara, do que eu aprendi com a cirurgia Zanara, que também tá muito linda, que foi um pré-esquenta, que também vale a pena ver, tá bom? Mas entrei lá, tem até uma playlist lá feita bonitinha. Obrigada, gente! Até mais!